Fala, meu amigo, minha amiga entusiasta do mundo dos dados. Estou aqui hoje com vocês para mais um vídeo da nossa série de introdução ao R. Nos vídeos anteriores eu disse para você que os objetos no R têm natureza ou classes distintas que determinam como que o R vai tratar aquele elemento que está entrando no vetor. Ou quando você aplica uma função específica como ele, ou quando você determina uma função específica que deve tratar determinada natureza ou classe de objeto de alguma forma. Nos vídeos anteriores a gente já viu várias classes de objetos ou natureza de objetos, que foram as classes do tipo numérica, as classes do tipo texto, a classe do tipo DataFrame, a classe do tipo matriz também e a própria classe do tipo vetor. E hoje eu vou ensinar para vocês mais uma classe ou natureza de objeto no R, que são os objetos de classe data, ou seja, de data de dia, de mês, de ano, ou seja, são objetos que determinam a datação do DataFrame. E por que é importante você datar uma amostra? Isso é importante porque muitas vezes o que você está mostrando ou o que você está analisando tem alguma variação ou muda claramente ao longo do tempo. Então toda vez que a gente amostra, é importante a gente saber o que a gente está mostrando, que é o primeiro ponto, e quando que a gente está mostrando. Porque mesmo que você desconfie brevemente de que o fator tempo tem alguma influência sobre esse conjunto de dados, você deve anotar a data que você está mostrando, mesmo até para criar credibilidade no seu conjunto de dados. Então vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer hoje é criar uma variável. Então, o que é a variável que chama hoje? A variável que chama hoje, aparentemente ela vai entrar com uma string, então ela vai ter um 01 por 02. Eu vou criar uma outra data, 01 do 8, que é o mês que a gente está, de 2023. Pronto, criei essa variável, esse objeto no R. Vamos ver o que é esse objeto? Se eu der uma structure aqui e perguntar quem que é hoje para ele vai me retornar que isso é um objeto do tipo texto. E é para ele retornar exatamente isso. Por quê? Porque eu estou indicando para ele aqui, entre aspas, um objeto. Lembra que eu falei para vocês lá nos vídeos anteriores? Toda vez que a gente entra com objeto, entre aspas, o R automaticamente identifica que ele é um objeto do tipo texto. Então eu dei um class aqui para saber quem que é hoje. Ele vai exatamente falar que é um objeto do tipo caractere. Ou seja, é um objeto do tipo texto. E se eu entrar com 0108 2023, o que ele vai achar que é isso aqui? Ele vai achar que é uma conta matemática, ou seja, o R não entende essa notação intrinsecamente ou por padrão. Eu quero entrar realmente com um objeto do tipo data, indicar para o R que esse objeto é um objeto do tipo data. Uma das formas mais simples de se entrar com um objeto do tipo data no R é indicar para o objeto que isso é uma data. Então eu vou usar as funções da família as, que é uma função que normalmente você usa para converter objetos em outros. Você tem as numeric, as matrix. Então eu vou entrar com uma função do tipo as, ou seja, como date. Então eu estou falando para o R que o que vai entrar dentro desse parênteses aqui é um objeto do tipo data. Aí eu vou escrever para ele, então, 0108 2023. Ele deu uma saída meio estranha. Por que ele deu essa saída? Ele deu essa saída aqui com 4 dígitos, um meio com 2, que aparentemente está certo, e o último com 2 dígitos. É esquisito isso porque não existe data com 4 dígitos, dia com 4 dígitos, no máximo são 2 dígitos. E por que ele converteu o meu ano no ano 20, que é em teoria? A gente então tem que tentar entender que formato é esse de saída do R. Esse formato de saída é o formato padronizado, ou seja, é um isoform, é um formato padrão, particularmente conhecido como isodate, onde você tem o ano com 4 dígitos na primeira posição, o mês com 2 dígitos na segunda posição no formato decimal e o dia com 2 dígitos também no formato decimal na outra posição. Então, se eu perguntar para ele que ano que é esse dessa variável, vou usar o histórico aqui do R, dá um years. Escrevi alguma coisa errada. E eu me esqueci que a função year, na verdade, é uma função de um outro pacote que a gente não tem ainda instalado aqui. Mas tem como a gente pegar só o ano desse objeto aqui, sem usar a função de um outro pacote. Então a gente vai usar um format aqui. Eu vou usar o histórico do R para me ajudar. Format s.date com format novamente, que eu vou formatar. E o que eu quero disso daqui? Eu quero só o ano dessa data aqui que ele tá me dando. Fechar, fechou. Tá vendo que ele tá me retornando como ano, o ano 1. E na verdade isso não é o ano 1, esse é o dia 1. A gente também pode perguntar o mês para ele. E o mês eu sei que tenho a função mon. De novo vou usar o histórico. Ou seja, ele retornou agosto. O mês tá certo, mas o dia que ele tá o ano que ele tá me retornando é errado. E o dia também tá errado, porque aqui ele tá achando que é o dia 20, quando na verdade é o dia 1. Então, o que eu tô falando para vocês aqui, vocês obrigatoriamente têm que entrar com a data 223, ou seja, 2023 08
01, quando você quiser entrar com a data com R, é uma opção que facilita bastante o trabalho, já que você sabe que o R automaticamente reconhece uma data nesse formato. Mas você pode indicar com a função sDate o formato que você está entrando para que ele automaticamente converta nesse formato ISO dele aqui. Como é que a gente faz isso? A gente indica para o R dentro da função sDate como argumento o formato que essa data está entrando. Então, por exemplo, eu vou usar um s.date de novo, vou repetir nossa data do jeito que ela está, 0.1/08/2023, vou fechar ela aqui e aqui eu vou acrescentar um argumento format, assim como eu fiz ali em cima. Só que nesse formato aqui, eu vou indicar para ele que eu estou entrando com uma data que é do tipo porcentagem dia, que é um dia com 2 dígitos, porcentagem M, que é um mês com 2 dígitos, traço, porcentagem Y maiúsculo, que é o ano com 4 dígitos. Fechei as aspas, fechei a função. Ele automaticamente converte essa data que a gente está entrando aqui no formato ISO que ele entende como data. Tanto que se eu salvar esse novo objeto aqui dentro de uma variável qualquer, vou chamar a variável de data, data hoje, vai ser igual a isso, e pedir uma estrutura disso daqui, ele vai me informar que é um objeto do tipo data. E da mesma forma que eu preciso pedir uma classe disso, ele também vai me informar que é um objeto do tipo data. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês agora de duas questões, que é a função format e o argumento format. A função format, do jeito que ela está aqui, ela indica para a gente qual que vai ser a formatação de saída do objeto que está entrando dentro dos parênteses. Enquanto que o argumento format indica para mim qual que é a forma de entrada do objeto dentro de uma função qualquer, no caso aqui dentro da função sDate. Tanto que eu posso interconverter essa conversão aqui de sDate para o formato ISO, o formato que eu quiser, desde que eu informe para ele o formato. Então, por exemplo, eu quero o formato de hoje, data, tá ok, ele vai ser um format, já sei, dia da semana, que é como se fosse um tal de check, estacionando quarta-feira, dia da semana que é a, espaço, vírgula, espaço, dia com 2 dígitos, espaço de mês por extenso, de ano com 4 dígitos. Fechei, se tiver tudo certo, hoje, data hoje, eu verti aqui, data hoje. Então, terça-feira, 1 de agosto de 2023. Ou seja, o formato de saída é esse formato que eu estou indicando aqui dentro da função format. Enquanto que o formato de entrada do sDate aqui, que é esse formato aqui, é um argumento dentro do sDate que indica o formato de entrada. A função format, nesse caso de data aqui, ajuda a gente porque ela permite que a gente intercambie, ou seja, que a gente alterne saídas de datas de forma que, para quem a gente está apresentando, ou se a gente vai fazer um relatório, entenda melhor o que está acontecendo no nosso conjunto de dados. E aqui também vale ressaltar que a saída do format não é mais um objeto do tipo data, e ele volta a ser um objeto do tipo texto. Tanto que se eu der um class aqui dentro do formato, com o format dentro, ele vai me retornar que é um objeto do tipo texto. Ou seja, intercambiar essa data aqui para essa data daqui faz com que essa data de saída aqui seja convertida num objeto do tipo texto e perca as propriedades dos objetos do tipo data. Esse formato de 4 dígitos para ano, 2 dígitos para mês e 2 dígitos para dia é também conhecido como formato ISO ou ISODate. O R possui então uma função que permite você entrar com os dados no formato ISODate, onde os argumentos da função são exatamente a ordem com que se entra uma data dentro da função ISODate. Ou seja, eu vou criar um vetor que chama, por exemplo, ano, que vai ser 2019 e 2020, os números, com 4 dígitos, que agora eu vou usar uma função ISODate. Mês, que vai ser então, colocar 8 e 12, e dia que vai ser igual a 34. Se eu usar esses objetos que eu criei aqui, que não são objetos do tipo data, dentro da função ISODate, onde o primeiro argumento da função ISODate é exatamente um objeto numérico de 4 dígitos, no caso aqui eu vou colocar ano, o segundo argumento é exatamente o mês com 2 dígitos, no caso aqui mês, e o último é o dia. Ele vai automaticamente converter isso daqui em objetos do tipo data. Só que como é que ele vai fazer isso? Vai pegar 30/9/2019 e 4/12/2020.
30/9/2019 e 4/12/2020. O bom é que a função isodate ela tem por default uma hora e uma time zone, onde a hora padrão dela é às 12 horas, 0 minutos e 0 segundos no meridiano de Greenwich. Mas, infelizmente, o isodate não tem um padrão para esses 3 primeiros argumentos dela aqui, ou seja, o ano, o mês e o dia. Ou seja, se faltar esses argumentos na entrada da função isodate, ela simplesmente não faz o que você está pedindo. Por exemplo, se eu entrar só com o ano aqui, ó, ele vai me retornar um erro falando, ó, tá faltando um argumento mês. Aí se eu entrar com o ano e o mês, ele vai voltar falando para mim, ele vai retornar para mim que está faltando um argumento dia. Você obrigatoriamente, para usar a função isodate, você tem que entrar nessa ordem: ano, mês e dia. E ele converte isso para você para um objeto do tipo data. O bom da função isodate, ao contrário da função sdate, que você pode entrar, como eu mostrei aqui para vocês, com vetores, com várias datas. Eu podia colocar uma sequência aqui de 2000 a 2020 e a mesma quantidade de números aqui embaixo e a mesma quantidade de dias aqui embaixo, que ele automaticamente converte isso para você nas datas que você deseja. O que o sdate faz diretamente com um vetor, mas que você tem que entrar com esse vetor como texto, ou seja, você tem que entrar com um C, por exemplo, de 2023 01 01, aí depois vai vírgula 2023 01 02 e assim vai, para depois você converter esse vetor para data usando o sdate. Ou seja, o isodate permite que eu entre mais diretamente com a data numa forma vetorizada, o que facilita demais o trabalho e agiliza o processo de entrada de dados num banco de dados. E também com o isodate você pode entrar especificando a hora, desde que você coloque a hora com 2 dígitos, os minutos e os segundos. Se você tiver alguma dúvida de como é que entra com isso daqui, você pode dar uma interrogação isodate, ele vai chamar o meu navegador e no navegador ele indica para você como é que você pode entrar. Ó, você vai usar um isodate, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e o time zone. É só você colocar nessa ordem aqui para ele. Lembrando que a hora tem que ser obrigatoriamente aqui, depois o dia, aí depois o minuto, depois o segundo. Se você for inverter essa ordem que ele está te indicando aqui, você tem que indicar para ele o que é. Por exemplo, se eu colocar a ordem aqui no lugar do ano, eu tenho que colocar hour igual a tal hora. E depois os outros parâmetros. Porque ele sabe que o que está entrando ali é a hora, não é o ano. Beleza? Existem ainda mais 2 funções dentro do R que me permite fazer a entrada de datas. As outras 2 funções que me permite fazer a entrada de datas é a função POSIX-CT e a função POSIX-LT. Qual é a diferença dessas 2 funções? A função POSIX-CT, ela armazena a data que eu estou entrando nela como número de segundos desde um ponto específico no tempo. No caso do default, do padrão da função, ela conta o número de segundos a partir de 1º de dezembro de 1970. Ou seja, esse valor de data que eu estou entrando aqui, ele é automaticamente convertido num valor numérico bem grande, de que ele entende depois por conversão num valor de data. Enquanto que o POSIX LT armazena essa data para a gente como se fosse uma lista. E quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas funções? A função POSIX CT, ela permite que você armazene uma grande quantidade de datas no seu data frame, ou seja, a quantidade de bits necessários para ocupar o valor daquele número. Enquanto que a função POSIX LT, como ele armazena a data numa forma de lista, ela pode ocupar um pouquinho mais de espaço. Mas a função POSIX-LT, por ser uma lista, me permite acessar dados dessa função mais facilmente do que a função POSIX-CT. E de forma inversa, embora algumas funções aritméticas possam ser usadas em qualquer uma das funções que eu passei para vocês aqui, usar algumas funções aritméticas e até mesmo estatísticas num objeto de data como a função POSIX-CT pode ser mais fácil, porque isso daqui na verdade é um número e você subtrair e somar números é mais fácil do que você subtrair e somar datas, beleza? Mas as datas podem ser facilmente cambiáveis em todas essas funções aqui. Tanto a função sdate pode ser transformada numa função POSIX-CT ou numa função POSIX-LT. Cambiar ou trocar uma estrutura para outra é bem facilzinho. Vamos testar então como é que isso aqui funciona? Então eu vou criar uma variável aqui que chama constituição.
Constituição, onde ela vai conter a data da promulgação da Constituição de 1988, que foi 22 de setembro de 1988. Um formato bem brasileiro, com o mesmo minúsculo, e isso ocorreu às 15 horas, 50 minutos, e como eu não tenho segundos, eu vou colocar que vai ser segundo 00. Com certeza não foi, mas foi o segundo 00, na nossa imaginação aqui. Então eu vou usar a minha função POSIX-CT para transformar essa string, que agora esse objeto é um objeto do tipo texto, ou seja, do tipo string, num objeto do tipo data. Vamos lá? Então eu vou dar data.constituicão, vai ser tal que vai ser um s, novamente a família dos objetos, a família s, POSIX, CT, data, objeto constituicão. Tá ok, o formato de entrada. Qual que é o formato de entrada? Eu tenho que informar para ele como é que eu tô entrando. O formato de entrada aqui vai ser dia com 2 dígitos, aí tem um D, aí tem um mês por extenso, que eu vou indicar para ele como B maiúsculo, aí tem outro D e o ano com 4 dígitos. Aí depois tem uma vírgula, então eu vou indicar para ele que depois aqui tem uma vírgula, hora com 2 dígitos, 2 pontos, minuto com 2 dígitos, 2 pontos, segundo com 2 dígitos. Fechei aqui, vírgula aqui. Eu tô desconfiado que ele vai me encrencar com essa vírgula aqui nesse lugar. Mas se ele encrencar comigo por causa dessa vírgula aqui, eu sei porque que ele encrencou. Não tem problema. E eu conserto depois. E a time zone vai ser a menos 03, que é a time zone de Brasília. Vamos ver se deu tudo certinho. Ele deu um no time zone. Então vamos consertar isso aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou encaixar tudo aquilo dali aqui. Vírgula. Que eu tô desconfiado que ele vai me encrencar mesmo. H, 2 pontos. M, 2 pontos. Porcentagem S. Aqui então vai ser o meu formato de entrada. Beleza, fechei. Aqui eu posso dar uma vírgula agora. E já que ele encrencou com o time zone que eu entrei o menos 03, eu vou entrar com o nome por extenso então. América / São _ Paulo. Fechei. Agora deu tudo certinho. Então vamos ver como é que ficou. Data.constituir. Então ele voltou com a data direitinho. Tanto que aqui ele indicou para mim o time zone menos 03, como eu tinha colocado aqui, ó. Ele provavelmente encrencou foi com a minha vírgula. Mas não tem problema. Existem, como eu já falei para vocês antes, várias formas de fazer a mesma coisa no R. E escrever por extenso a time zone é uma delas. Existem códigos específicos para as time zones que são abreviaturas ou siglas, ou até mesmo números que entram como texto, beleza? Mas se a gente quiser saber qual que foi o dia da semana que foi então assinada a Constituição do Brasil, baseado nessa data minha aqui, então eu posso simplesmente pedir um weekdays da data.constituicão. Foi numa quinta-feira. Mas eu falei para vocês que, na verdade, o POSIX-CT armazena essa data aqui como o número de segundos após um ponto específico no tempo. No caso, o ano de 1970. Mas ele está me dando uma saída do objeto data da Constituição aqui. Tanto que eu posso até pedir uma classe deles aqui. Uma classe dele. Data.constituicão. É um objeto, então ele tá falando que ó, isso daqui é um objeto do tipo POSIX-CT, ou seja, um objeto do tipo data. É importante ressaltar que um objeto POSIX-CT é um tipo de objeto de data, não é exatamente um objeto da classe data. Tanto que ele volta aqui para mim que é um objeto da classe POSIX-CT. Mas eu falei com vocês que ele armazena essa data na forma de quantidade de segundos após um ponto específico no tempo, que no caso é 1970. E como é que eu provo isso para vocês se toda vez que eu pedir a data da Constituição, ele vai me retornar isso daqui? É muito simples, eu posso usar um s.numeric, ou seja, vai pegar essa data aqui e converter num número para mim. E pergunta para ele que número que é a data.constituicão. Então, isso é o número de segundos que passaram desde 1970 até a assinatura da Constituição em 1988. Esse número grandão aqui. Ou seja, para se fazer algumas operações aritméticas, é muito mais instintivo você somar ou subtrair números do que você somar ou subtrair datas, que pode dar um pouquinho de trabalho, se você for fazer na mão. Mas o R permite que você faça subtração, adição de datas com muita facilidade, independente do formato
de entrada da data, desde que você indique que é um dos formatos de data. E particularmente, na minha opinião, um dos melhores formatos para entrada de data é o formato do POSIX-LT, porque ele me retorna com objetos do tipo lista, onde cada coisa do objeto é separado para mim. E então acessar cada informação desse objeto é muito mais fácil do que eu ficar imaginando qual que é o dia da semana disso daqui. Então eu tenho que pedir um weekend. Se eu entro com uma função, uma data, usando uma função POSIX-LT, eu automaticamente consigo um monte de informação sem ter que ficar pedindo funções específicas para cada uma delas. Vamos ver como é que fica isso? Então eu vou entrar com que é um outro objeto que chama constituicão, só que agora ela vai ser uma constituição do tipo lista, então vai ser uma constituição lista, então que vai ser um POSIX LT da constituição, constituicão. S.POSIX-LT. Ele não achou constituicão, faltou um S aqui. Hoje tá que tá. Tá. Ele tá informando que o formato também não tá certo, né? Aí eu tenho que eu aperto ele. Tô pulando etapa, vamos com calma. Então vou dar o format aqui, format igual. Sabe o que eu posso fazer? Mais fácil ainda, eu vou usar o histórico do R, então não tem que digitar isso tudo de novo. Tá aqui, ó. Aqui vai ser um POSIX LT, e aqui vai ser chamado de constituição.lista. Então, a constituição.lista vai ser um S.POSIX LT da constituição, com esses parâmetros todos aqui, igualzinho o nosso outro, e ele ainda vai me pedir a time zone, que eu vou dar para ele aqui. Quando a gente erra muito, eu recomendo sempre vocês a fazer tudo desde o começo. Constituicão.lista vai ser igual a POSIX S.POSIX LT de constituicão no format igual a D de B de Y, ou seja, a gente vai formar dia com 2 dígitos, de mês por extenso, de ano com 4 dígitos, que nem antes, mais hora com 2 dígitos, 2 pontos, minutos com 2 dígitos, 2 pontos, e segundo com 2 dígitos. Fechei o formato, fechei. Vou dar uma vírgula aqui só para eu pular para parte de baixo. TZ igual a América barra São Paulo. Fechei. Agora foi tudo direitinho. Primeiro eu vou dar um class, para vocês verem que vai mudar de categoria e não vai ser mais um objeto de POSIX-LT, vai ser um objeto de POSIX-LT. Constituicão.lista. Constituicão. Botou um I lá, não tem problema não. Viu? Agora ele é um objeto de tipo POSIX-LT, ou POSIX Line Time, alguma coisa assim. E se eu der um class dele aqui agora, vocês vão ver que ele vai me retornar uma lista. Ou seja, tudo isso daqui são informações contidas nessa data que eu entrei para ele aqui. Então, se eu quiser qualquer uma dessas informações dessa lista que ele está me retornando aqui, eu posso pedir dentro do meu objeto, que é constituição.lista. Então, por exemplo, eu quero saber qual que foi só o dia do ano. Então, eu posso dar um constituicão.lista cifrão year day. Ele vai voltar aqui ao dia 265. Ou seja, todas essas informações estão disponíveis para mim facilmente. Eu não preciso ficar pensando. Mas eu posso aplicar as outras funções? Vamos ver se a gente pode. Wiki 3 constituicão.lista. Quinta-feira. Ele consegue fazer as mesmas coisas que as outras funções faziam com a data. Só que a diferença é que se eu quiser diretamente, sem usar uma outra função, a informação, eu posso pedir diretamente dentro da lista de objetos que a função me permite usar. Então, agora que a gente aprendeu a entrar com as datas no nosso banco de dados ou no nosso vetor, a gente pode começar a povoar um pouquinho mais o nosso data frame das últimas aulas. Então, agora eu vou chamar o data frame que a gente fez nas últimas aulas, vou povoar ele com mais uma amostra, colocar e depois a gente vai inserir neles algumas datas para vocês verem como é que funciona o trabalho de cálculo aritmético usando datas no R, tá bom? Vou lá e já volto.
Pronto, já povoei aqui a minha tabelinha com mais umas amostras do Rio Carmo, como vocês podem ver aqui. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para vocês não ficarem vendo ou digitando esse monte de informação aqui, mas tudo que eu fiz aqui praticamente vai estar num próximo vídeo, onde a gente vai lidar com dataframes e listas, onde eu ensino exatamente a fazer entrada de dados em dataframe com RBind, que é essa função aqui, e outras técnicas para lidar com listas e dataframes. Então não se preocupe muito com isso por enquanto. Importante que agora eu já povoei e eu posso entrar com as datas de coleta das minhas amostras. Então aqui agora a gente vai considerar que as amostras tenham se iniciado pelo Rio Pardo e tem ocorrido ao longo de uma semana. Ou seja, a amostra 1, por exemplo, ocorreu na segunda-feira dessa semana, a amostra 2 na terça, a amostra 3 na quarta e assim por diante. Ou seja, todas as amostras no Rio Pardo ocorreram ao longo de uma semana. Na semana seguinte, ocorreu a amostragem no Rio Jequi. E na semana pós a amostragem do Rio Jequi, ocorreu a amostragem no Rio Carmo. Ou seja, essa amostra aqui, a primeira amostra do Rio Jequi, ela ocorreu exatamente 7 dias após a primeira amostra aqui no Rio Pardo. E as amostras no Rio Carmo, que a primeira amostra no Rio Carmo, ocorreu exatamente 14 dias após a primeira amostragem no Rio Pardo. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso entrar com um vetor de datas na mão grande mesmo, colocar a data da primeira amostragem, da segunda amostragem, da terceira amostragem e assim por diante. Mas se você já tinha uma metodologia de amostragem já definida, ou seja, a forma como você ia amostrar já estava definida e ela obedecia um critério que foi respeitado, você pode então usar o poder de se entrar com uma data para fazer cálculos aritméticos para preencher o resto das datas para você. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar uma data inicial, ou seja, a data quando eu comecei a mostrar, tal que ela vai ser um s.date, lógico, do dia da minha amostragem no Rio Pardo, do primeira amostra do Rio Pardo. Então vai ser, já vou entrar no formato ISO para facilitar, 2023 por exemplo, deixa eu pensar aqui, do mês 5 no dia 1, ou seja, não, no dia 11. Então a primeira amostragem no Rio Pardo ocorreu no dia 11 de 5 de 2023, beleza? Tranquilo, entrou bonitinho. Então agora eu vou criar uma sequência de números baseados nessa amostra inicial de forma a preencher toda uma variável data de coleta ou data de amostragem. Então eu sei que as amostras de um rio ocorrem ao longo de uma semana. Então para a amostragem no rio.pardo, vai ser igual então uma sec. Por que aqui eu posso usar a função sequência ou a função sec? Porque eu estou entrando com a variável do tipo data e a função sec tem um método para usar quando a variável que está entrando é uma variável do tipo data. Então eu vou colocar aqui, vai ser a data ponto inicial, vírgula, by, aqui que entra o produzinho. Quando eu uso a função sec como a variável do tipo data, ou seja, da classe data, eu tenho que indicar o meu intervalo também na forma de string ou entre aspas, by one day, ou seja, vai ser de dia em dia e vai ter comprimento final de 5. Beleza, vamos ver como é que ficou isso aqui? Amostra.rio.pardo. E fez exatamente o vetor que vai do dia 11 ao dia 15 do mesmo mês para mim, ou seja, de dia a dia. Ou seja, a primeira amostra do Rio Pardo ocorreu no dia 11, a segunda no dia 12 e a última amostra, a amostra 5, foi coletada no dia 15. Vou fazer isso para os outros rios também. Vamos lá? A amostra do rio Jequi vai ser também uma sequência da data ponto inicial. Mas aqui a minha data inicial não é mais a data inicial do Rio Pardo, porque as amostragens no Rio Jequi ocorreram exatamente uma semana após as amostras terem sido coletadas no Rio Pardo. Então, para eu indicar isso para ele, eu posso fazer um mais 7 aqui, que indica exatamente que essa data inicial aqui, mais 7 dias, é o início da amostragem do Rio Jequi. Então vai ser a data inicial mais 7, by igual one day, e de length out igual a 5 também. Vamos ver como é que ficou? A mesma coisa, ou seja, aqui já começou a mostrar no dia 18, ou seja, o dia 11 mais 7, como eu indiquei para ele aqui. E a mesma coisa vai acontecer para o Rio Carmo. A amostragem no Rio Carmo ocorreu exatamente 2 semanas após o início da amostragem no Rio Pardo. Ou seja, 14 dias após ter amostrado o Rio Pardo, eu amostrei o Rio Carmo. Então, eu vou usar meu histórico aqui para facilitar para mim. Então, a amostra do Rio Carmo vai ser exatamente a data inicial, só que aqui não mais 7, mais 14, day by day, e vamos ver como é que ficou. Ficou perfeitinho, do jeito que tem que ser. Ou seja, você até deu um intervalo de final de semana aqui de 2 dias, ou seja, 23 e 24, por exemplo, foi um sábado e domingo. Aí o cara voltou a trabalhar só no dia 25, beleza? E agora eu vou colocar isso no meu dataframe. Eu vou criar a variável no meu dataframe, que agora ele chama tabela. Não sei se vocês perceberam aqui, o dataframe agora
ele chama tabela. A tabela vai ter uma nova variável, que eu vou indicar pelo cifrão, que chama data underline coleta, tal que ele vai ser um vetor com bind, ou seja, um cbind de amostras, de amostra.rio.pardo, amostra.rio.gqui e amostra.rio.carmo. Fechei aqui, ponto. Vamos ver como é que ficou a tabela? Tá lá, as datas da minha coleta direitinho. O bom de trabalhar com uma variável dentro da classe adequada dela, no caso aqui na classe data, é que a classe data permite então, como eu mostrei para vocês aqui, tanto com mais 14 quanto com mais 7, fazer somas e subtrações de data. E da mesma forma, ela me permite algumas funções estatísticas também. Por exemplo, se eu quiser saber qual que foi a data em que eu fiz a metade das coletas, eu posso pedir uma mediana, que é a função média, da tabela cifrão data underline coleta. Então, 50% das minhas amostras foram feitas antes do dia 20 do 5 e 50% das minhas amostras foram feitas após o dia 20 do 5. Ou seja, esse aqui é o ponto meio do tempo que eu gastei para fazer as amostras. E da mesma forma, se eu quiser saber o range disso daqui, eu também consigo. As amostras começaram no dia 11 e terminaram no dia 29 aqui para mim. E o mais legal também é que se eu quiser saber qual foi o tempo médio em torno do ponto central das minhas coletas, eu posso pedir um desvio padrão, tabela underline data underline coleta. Tabela cifrão data underline coleta. Ou seja, eu gastei 6 dias para menos do que esse ponto e 6 dias para mais para terminar minhas coletas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem um problema de datar a data. E eu vou ficando por aqui. Fui!